Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Provérbios de número 29, isso mesmo, Provérbios 29, já estamos quase finalizando aqui os 31 dias para mudar a sua vida, 31 capítulos de Provérbios, falta muito pouco para a gente terminar esse primeiro livro que nós estamos lendo e estudando juntos. Mas antes da gente entrar literalmente no Provérbios de hoje, já quero te pedir, por favor, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, tá? Porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e entrega para muito mais pessoas. A gente tem ganho muitas pessoas, muita gente que tem vindo aqui no nosso canal assistir Provérbios, literalmente por conta de Provérbios. Provérbios 1 e 2 tá bombando no YouTube, tá? E tudo isso também, eu acredito que é por sua conta. Você tem ajudado, curtindo, comentando e compartilhando. O YouTube tá entregando para muita gente que não conhecia o pastor Vitor Santos, muita gente que não conhecia a Evo, tá chegando, conhecendo o nosso canal, então é importante que a gente continue juntos, levando a palavra de Deus para muita gente, tá bom? Vamos lá, Provérbios capítulo 29, tem 27 versículos. Hoje eu vou fazer a leitura na versão NTLH. Por quê? Porque tem muita gente me chamando no direct e pedindo para eu ler na NTLH porque entende que é uma versão mais fácil de entendimento. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que eu quero é te ajudar de alguma maneira a entender melhor a Bíblia. Eu gosto mais da NVI, por quê? Porque é uma versão um pouco mais fiel à tradução original, tá? Não é que a NTLH não é boa, também é boa, é uma versão mais simples de entendimento, então vamos ler na versão NTLH. Se você tem uma Bíblia na NVI, faça a leitura na NVI. Se você tem uma Bíblia na ARA ou ACF, não importa. Faça a leitura na sua Bíblia, tá? Nós vamos ler hoje na versão NTLH, vamos tentar usar essa versão que é mais fácil, né, para trazer entendimento para as pessoas. Tudo bem assim? Então vamos lá, o capítulo 29 tem 27 versículos, tá? O primeiro já começa dizendo assim, ó: quem é repreendido muitas vezes e teme em não se corrigir, cairá na sua própria desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo aquilo que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Versículo 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. E o pobre e aquele que o explora têm uma coisa em comum: o Senhor lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não motivo de vergonha. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, ele não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo é mimado desde criança e um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram
os que vivem honestamente. Vamos interpretar esse texto aqui, vamos entender esse texto na prática e trazer para as nossas vidas como uma aplicação diária do texto bíblico. Então vamos lá, o capítulo 29 do livro de Provérbios contém também uma série de ensinamentos relacionados: sabedoria, a justiça, disciplina e liderança. Então nós vamos ver aqui em resumo, tá? 4 assuntos predominantes no capítulo 29 de Provérbios, que é a sabedoria, a justiça, a disciplina e a liderança. Então nós vamos ver aqui, na verdade, um resumo dos principais pontos, das principais mensagens transmitidas nesse capítulo por Salomão, pelo rei Salomão. Então, primeiro ponto importante desse texto, Salomão ele diz que aqueles que se recusam a aceitar a correção e a repreensão e que vivem persistindo em seus próprios erros acabarão uma hora ou outra caindo na sua própria desgraça. Então Salomão está dizendo o seguinte, aquele que não aceita a repreensão acaba caindo na sua própria desgraça. É importante salientar que num primeiro momento, quando a gente fala em repreensão, não parece ser algo bom, né? Se fala em repreensão, automaticamente já remete a algo ruim, mas Hebreus capítulo 12 diz que mesmo que num primeiro momento a repreensão não parece ser boa, no fim ela produz frutos de justiça e paz. Então, Hebreus capítulo 12 diz que a repreensão pode até parecer ruim num primeiro momento, mas no fim de tudo ela produz frutos de justiça e frutos de paz. Salomão diz que a justiça é um elemento essencial para a estabilidade e o crescimento de uma nação e o crescimento de um povo. Então, quando os governantes são justos, o povo se alegra. E quando há corrupção e opressão, toda a nação sofre. Então ele está dizendo que a justiça é essencial para a estabilidade e o crescimento de uma nação. Outro ponto importante, podemos dizer aqui, o terceiro ponto importante, de forma resumida, do capítulo 29 de Provérbios, é onde Salomão diz que as pessoas sábias conhecem os seus limites e não se deixam levar pelos seus próprios impulsos. Olha só que interessante. Pessoas sábias, na visão de Salomão, têm autocontrole e sabem quando se retirar de uma discussão ou uma situação perigosa. Então ele diz o seguinte: as pessoas sábias conhecem os seus limites. Elas não se deixam ser dominadas pelos seus próprios impulsos. O quarto ponto importante aqui de Provérbios 29, tá? É que Deus, ele dá aos pobres, ele cuida dos pobres e dos necessitados, e ele está dizendo o seguinte, que nós devemos também ser generosos com as pessoas mais simples, com os pobres, com os necessitados. Nós precisamos tratar essas pessoas com compaixão, com justiça, não podemos ser injustos com as pessoas, que têm menos condição financeira do que nós, E o texto continua dizendo que aqueles que exploram ou desprezam os menos favorecidos, uma hora ou outra serão punidos, tá? Então trate com justiça todas as pessoas. O quinto conselho de Salomão em Provérbios 29 fala acerca da disciplina. Ele diz que a disciplina na criação dos filhos é fundamental. Então ele vai dizer o seguinte, tá? A disciplina é fundamental na formação de crianças e de jovens. Então os pais que corrigem os seus filhos com amor e com sabedoria ajudam os próprios filhos a trilhar pelo caminho da prosperidade. Então ele está dizendo assim, o seguinte, você disciplinar bem o teu filho vai levar o teu filho para a prosperidade no futuro. Então é importante que o filho tenha disciplina. O filho não pode fazer tudo o que ele quer, porque se fizer o que quer, uma hora ou outra ele vai fazer os pais passarem vergonha. Então ele está ensinando, a importância de uma boa disciplina. O sexto ponto fundamental e importante aqui em Provérbios 29 é um alerta agora, uma correção sobre a questão da arrogância e do orgulho. Então Salomão ele diz que a arrogância e o orgulho, elas precedem a queda, levam as pessoas à sua própria queda. Ou seja, aqueles que exaltam a si mesmo, no fim serão humilhados, mas os humildes serão honrados. Olha só, o sexto ponto é sobre arrogância e orgulho, a prepotência. Então é uma advertência de Salomão. O sétimo ponto aqui, importantíssimo, também em Provérbios 29, vai falar acerca do temor ao Senhor. Mais uma vez, Salomão diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aqueles que buscam a Deus e obedecem aos seus mandamentos encontram vida e bênçãos. Olha só, isso aqui é importante você entender. Não tem como ter sabedoria sem primeiro entender o que é temor, tá? Temor não é ter medo, temor é ter respeito, temor é levar a sério.
Então, quando a gente fala em temor, não é que você tem que ter medo de Deus. Eu preciso ter medo. Não é isso. Temor é você ter respeito, é você levar a sério as coisas de Deus, é você entender as coisas de Deus e praticar, levando a sério no seu dia a dia. O 8º ponto principal aqui do livro de Provérbios, ele vai falar acerca dos mentirosos e enganadores, que esses, uma hora ou outra, vão ser desmascarados, tá? E todos os seus feitos, os seus atos, terão consequências no futuro, ou seja, lá na frente a conta vai fechar, tá? Em outras palavras, uma hora a conta fecha. Para quem gosta de mentir, para quem gosta de enganar, uma hora a conta vai fechar, ou seja, tudo que você planta, você colhe. Quem planta mentira, né, colhe os frutos da mentira. E é literalmente isso que Salomão está fazendo. É o 9º conselho aqui de Salomão, que ele diz em Provérbios 29, é que o rei ou governante, o líder, que estabelece justiça e governa com integridade, tá? Os seus súditos encontram segurança e bem-estar sob o seu governo. Ou seja, um bom governo coloca toda a nação numa posição de honra. Um bom líder, ele coloca todos os seus liderados numa situação muito, muito boa, tá? E o 10º conselho aqui de Salomão é sobre a ira descontrolada. Ou seja, ele diz o seguinte: a pessoa que não consegue dominar os seus próprios impulsos, a pessoa que não tem domínio próprio, que acaba se irando, né, com muita facilidade, que não tem controle sobre as suas próprias emoções, essa ira descontrolada vai levar à loucura e à destruição. Ou seja, se você não aprender a dominar os seus impulsos, seus pensamentos, seus sentimentos, a tendência, o resultado, a colheita, o fruto disso é loucura e destruição. Ou seja, aqueles que se irritam facilmente, na visão de Salomão, são consideradas como pessoas imprudentes. Mas os pacientes e tolerantes ganham respeito e estabilidade. Então, no geral, o capítulo 29 de Provérbios aborda a questão da sabedoria, mais uma vez. No livro inteiro, Salomão fala acerca da sabedoria de Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aí ele vai falar da justiça, nós precisamos ser justos, né? No tratar as pessoas, nos nossos negócios. Essa questão de justiça é muito interessante. Por quê? Porque, humanamente dizendo, no sentido natural das coisas, o ser humano está sempre querendo levar vantagem, né? Às vezes, numa situação, num negócio, quer levar vantagem, ele está dizendo o seguinte, ó: se você crê em Deus, se você teme a Deus, você é uma pessoa justa, e uma pessoa justa não engana ninguém, não leva vantagem sobre ninguém, faz negócios debaixo de justiça. Então tudo isso é muito importante entender. Aí ele vai falar também a respeito da liderança, de uma boa liderança, né? Um bom líder sabe como conduzir os seus liderados para o caminho bom, para o caminho de sucesso, de paz e prosperidade. Aí ele fala também sobre disciplina. Recapitulando, a disciplina é com os filhos. Ele diz que o pai precisa aprender, saber como disciplinar os filhos, porque uma boa disciplina vai levar os filhos a viverem uma vida de paz e de prosperidade. E ele fala sobre o temor ao Senhor, né? O temor ao Senhor, como eu disse, não é ter medo de Deus, é você respeitar, é você entender o reino estabelecido sobre a sua vida, andar conforme os princípios espirituais, estabelecidos através de leis espirituais. Então, tudo isso é o temor ao Senhor. Aí os Provérbios Provérbios 29 vai destacar a importância de viver de acordo com esses princípios morais e éticos. Buscando o quê? Buscando a sabedoria divina em todas as áreas da sua vida. Lembra que eu sempre falo do conceito de tricotomia, corpo, alma e espírito? E a gente precisa pegar princípios espirituais, leis espirituais e aplicar sobre as nossas vidas, olhando de uma forma sistemática para todas as áreas, tá? Para os 3 pilares, corpo, alma e espírito. É literalmente isso que Salomão está falando em Provérbios capítulo 29. Nós estamos praticamente encerrando, né, o nosso livro, 31 capítulos, a partir de hoje, né, hoje 29, falta 30 e 31, ou seja, mais 2 capítulos a gente finaliza. Espero que você esteja fazendo bom uso de todas essas informações. Eu preciso passar as informações de uma forma rápida e objetiva, né? Esses dias eu recebi uma mensagem, um rapaz: ai pastor, é lindo, é maravilhoso, mas o senhor acaba passando as informações muito rápido, eu acabo me perdendo. Ó, assiste uma, assiste 2, anota, assiste 3 vezes, eu preciso te dar a informação, eu não posso negligenciar
iniciar. Eu me propus a fazer um estudo em 15 minutos, então eu preciso literalmente ser aqui bem dinâmico, tá bom? E para você que às vezes acha que o estudo é um pouco rápido, pausa um pouquinho, né? Assiste depois de novo. Você que assiste sempre às 7h40 da manhã ao vivo, depois você consegue assistir durante o dia, assiste, pausa, anota tudo e coloca em prática, porque esse estudo, tá, é um estudo para mudar a sua vida. Esse estudo mudou a minha vida, me fez pensar diferente, acerca da palavra de Deus, acerca da questão da sabedoria, da busca por sabedoria, né, de uma vida de paz e prosperidade. Esse estudo vai mudar a sua vida também, em nome de Jesus, tá? Amanhã nós vamos para mais um Provérbios. Hoje foi o de número 29, amanhã nós vamos para o de número 30. Estamos no finalzinho desse livro. Vamos continuar junto, firmes e fortes. Agora nós vamos aqui agitar as redes sociais. Eu quero te pedir, tira um print bem bonito dessa tela, escreve assim, ó, 31 dias para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, Provérbios 29. Posta, me marca, coloca nas suas redes sociais para todo mundo ver, tá? E me marca para eu repostar também. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária às 7h40. Deus te abençoe.